Boa noite, queridos alunos. Estamos mais uma vez reunidos aqui, turma 680, Escola de Negócios, para retomar o assunto relativo à questão vinculada ao direito internacional. Eu já relembro a vocês que esta matéria, como já referimos lá nas primeiras aulas, se subdividirá em direito internacional público e direito internacional privado. Este é o objeto do currículo que foi nos apresentado e é esta a matéria efetivamente que vamos lecionar a vocês. A primeira parte, então, nós vamos analisar as questões de direito internacional público, que, na verdade, nós poderíamos chamar do direito dos tratados. O direito que regula os tratados internacionais entre Estados e entre as chamadas organizações internacionais. Eu quero apresentar a vocês minha vontade intensa de conhecê-los pessoalmente, o que ainda não é dado a formalizar, mas Alice, Carolina, Diego, Pedro, que eu estou vendo já estão aqui presentes. Eu gostaria que qualquer dúvida, qualquer questão a ser posta, seja imediatamente trazida ao professor, para que a gente, à medida do possível, possa responder. Bom, vocês devem se recordar também que na nossa primeira aula, nós tratamos da primeira parte acerca dos tratados internacionais. Na verdade, nós estamos analisando o tratado internacional como a mais importante fonte do direito internacional público, ou seja, a manifestação da norma ou da regra escrita em direito internacional. Ou seja, aquela manifestação dos estados que se agrupam para redimensionar suas relações internacionais e estabelecem regras de condutas entre si e com o objetivo estrito de regular determinado conteúdo de natureza jurídica. Este conteúdo, como todos sabem, pode ser sobre assuntos de natureza social, assuntos de natureza econômica, assuntos de natureza política, assuntos de natureza jurídicas, entre outros. Ou seja, todos os assuntos que atinem a relação do homem com o seu semelhante e das empresas vinculadas à sua sujeição como ente de direito internacional é aquilo que nos interessa. Quando se estabelece o tratado internacional, portanto, nós estamos, na verdade, criando o direito internacional. Nós estamos, na verdade, formulando como se fossem leis internacionais, entre parênteses, palavra inapropriada, porque o termo lei tem outra conotação, como já falamos, a conotação de normas emergentes de um órgão legislativo, portanto, normas compulsórias, obrigatórias, e mais do que isso, normas que se sedimentam na formalização de algumas questões ditas. Desculpem o telefone, estou desligando aqui, pessoal. Só um momento, para que não sejamos interrompidos. Muito bem, vamos lá. Então, vejam, o tratado internacional tem esta conotação, tem esta especificação. O tratado é norma jurídica entre sujeitos de direito internacional, certo? E tratando-se de sujeito de direito internacional, nós já sabemos que, num primeiro momento,
nós vamos falar dos elementos vinculados às relações entre Estados e às relações com as demais pessoas internacionais, que neste primeiro momento será reputado como as relações existentes entre organizações internacionais. Muito bem. Como já falamos na última aula, eu gostaria de relembrá-los que, dentro das fontes do direito, o direito dos tratados, ou tratado internacional, ou também chamada de convenção internacional, na verdade, é aquela fórmula pela qual mais nos aproximamos da esfera legislativa, mais nos aproximamos do espectro do que é a lei, do que é a regulamentação de uma norma que é feita com um objetivo de cumprimento efetivo. Embora a gente esteja estabelecendo que estes tratados, por outro lado, não são criados por deputados, vereadores e senadores, ou seja, os elementos componentes do chamado legislativo, ou do poder legislativo, mas são criadas pelos próprios estados ou pelas próprias organizações internacionais, seja Estado com Estado, Estado com organização, organização com organização. Sobre essa tríplice faceta, então, nós temos a condução do que chamamos de direito internacional público dentro da sua primaz fonte de criação. Nós já iniciamos essa análise na aula anterior e hoje eu vou concluí-la. Lembrando, ademais, que o slide correspondente à aula anterior e a esta aula é o mesmo slide, sendo que nós analisamos uma primeira parte e agora vamos analisar uma segunda parte, na qual vamos tratar, em primeiro lugar, dos termos mais empregados dentro da norma primordial de criação do direito internacional dos tratados, ou seja, a Convenção de Viena de 1969, também denominada Tratado dos Tratados. Ou seja, as regras de formação, de aplicação e de eficácia de qualquer tipo de tratado formulado entre Estados ou entre as chamadas organizações. Portanto, nós temos que conhecer estes termos. Eu não vou, evidentemente, exigir que vocês decorem estes termos, mas é importante, ou importantíssimo, que vocês saibam do que se trata. Por exemplo, uma das primeiras concepções que está estabelecida na Convenção de Viena é que são, para fins desta convenção, considerados, em primeiro lugar, tratados. O que é o tratado internacional? E aqui eu vou me permitir ler exatamente a conotação constante no item número 1 da Convenção, desculpem, no artigo 2 da Convenção, que vai tratar sobre expressões empregadas na Convenção. Primeira expressão que vamos ter que nos adaptar. Tratado. O tratado significa um acordo internacional. Até aí acredito que todos estejam, evidentemente, sabedores desta faceta. Um acordo. Um acordo internacional concluído por escrito entre Estados. E aqui vocês vejam que a Convenção ela reduziu o espectro de sujeitos aplicáveis a essa convenção, porque essa convenção de 69, ela trata só sobre as relações entre contratados em relação apenas a estados, que será complementado a posteriori com a Convenção de 89, que também é de Viena, que vai tratar das relações de tratados entre organizações internacionais. Então, não estranhem, porque eu estou trazendo a Convenção de 69, não propriamente a de 86, porque a Convenção de 69 é idêntica à de 86.
ela está sendo reformulada apenas com relação aos sujeitos de aplicação. E os sujeitos de aplicação aqui são os estados. Então, são acordos formulados entre estados. Primeira ideia que vocês não podem deixar de guardar. Os estados são os sujeitos que elaboram tratados internacionais e elaboram de acordo ou conforme as regras do direito internacional, todas as regras de direito internacional. A ele há uma disciplina específica vinculada ao direito internacional, certo? Pode constar deste tratado que é um acordo, certo? Por escrito, obrigatoriamente, composto que pode ser por um só documento ou por um documento e mais anexos, que são complementares a este primeiro documento. E pode ainda mais tomar qualquer denominação que se pretenda utilizar, como acordo, pacto, convenção, tratado e assim por diante. Nós temos N questões envolvendo o nome dos tratados, e isto para nós vai soar apenas como uma sinonímia ou um sinônimo. Tratado, então guardem bem, é um acordo internacional regulado por estados, redigido por estados, repito, por escrito, necessariamente, sendo ele composto de apenas um documento ou mais outros ou dois ou mais instrumentos que são conexos, certo? Esta é a primeira expressão. Alguém tem dúvida sobre o alcance e o sentido do que é um tratado? Não tenho nenhuma desculpa para não me perguntar, que eu estou aqui aberto para quaisquer perguntas. Se não quiserem formular no transcurso da aula, podem me formular através até mesmo lá do nosso e-mail institucional. Ou ainda ali no fórum que está contemplado dentro do nosso sistema Moodle. Primeiro termo, então, é tratado. Alguma dúvida sobre o tratado? Acredito que não, não é isso? Segundo termo importantíssimo, e aqui não é um termo, são vários termos. O termo ratificação, o termo aceitação, o termo aprovação, o termo adesão. Todos essas quatro palavras significam, na forma da Convenção de Viena de 69, aquele ato internacional no qual um Estado estabelece no plano internacional o seu consentimento em obrigar-se por um tratado. Então, vejam, letra B do artigo 2º, item 1, letra B, ratificação, aceitação, aprovação e adesão. É óbvio, pessoal, que vocês, no primeiro momento, se deparam com 4 termos que aparentemente significam a mesma coisa, mas que, na verdade, têm uma significação diferenciada à medida em que estes termos vão sempre denominar apenas uma coisa. Como é que um Estado passa a se obrigar por um tratado? Nós já vimos antecedentemente que o tratado é elaborado por um Estado e estabelecido para regular relações entre si e os demais sujeitos que compõem este tratado, dos demais Estados. E que isto pode ser feito, ou seja, a obrigação de se tornar parte nesse tratado, consentido, porque nós temos que falar que o consentimento dos Estados é indispensável, eles têm que dizer, sim, eu quero este tratado, eu concordo com os termos deste tratado. Isso pode ser feito, então, por 4 fórmulas diferentes. A ratificação, a aceitação, a aprovação e a adesão.
Não vamos complicar por hora o significado, digamos, singular de cada um destes termos, até para que não se faça confusão. Guardem apenas que todos eles são atos através dos quais um Estado se obriga a ser parte de um tratado. E quando ele se obriga, ele se torna parte, certo? Vinculada ao tratado, e como tanto, o tratado é obrigatório para este Estado. No momento que você disse o sim, por ratificação, adesão, aprovação, etc., você está, na verdade, estruturando a sua vontade de ser parte daquele tratado e se tornando obrigado pelo mesmo, certo? O terceiro termo que nos interessa hoje, os plenos poderes. Eu gostaria de iniciar com uma ideia de uma grande ou de um grande tratado internacional que se realiza e que é um tratado que, na verdade, não se estabelece apenas entre dois estados, que não se estabelece, por exemplo, entre a Argentina e o Brasil, que nós denominamos de bilateral, né? Ou entre o Brasil e o Chile, ou entre a Espanha e Portugal, todos tratados bilaterais, mas vamos falar agora, nesse item da letra C, em plenos poderes vinculados aos tratados multilaterais, ou seja, aqueles tratados que são compostos por vários estados, sempre mais do que dois. Ok? Muito bem. Então, vamos ver o que são os plenos poderes. E vamos, para tanto, ler o que diz a Convenção de Viena. Plenos poderes significam um documento expedido pela autoridade competente de um Estado, pelo qual são designadas uma ou várias pessoas para representar o Estado na negociação, na adoção ou na autenticação do texto de um tratado, para manifestar o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado ou para praticar qualquer outro ato relativo ao tratado. Resumo: no momento em que 10 estados se reúnem, e aqui estou dando como exemplo, nós vamos ter que, em primeiro lugar, agendar uma grande reunião internacional, onde vamos debater os termos deste tratado. Vamos falar sobre, vamos imaginar, o direito à proteção da mulher, ou o direito os direitos correspondentes à adoção de menores, ou os direitos relativos ao meio ambiente, e assim por diante. Eu posso tratar também de um assunto multilateral a nível de comércio internacional. Ou seja, todas essas questões que envolvem mais de dois sujeitos vão fazer com que estes estados se reúnam e apresentem, no momento do início desta reunião, o que chamamos de plenos poderes. Em primeiro lugar, o que são os plenos poderes? São os poderes concedidos pelo chefe de Estado ou pela autoridade do Estado que representa e que tem como objetivo básico, pessoal, apresentar e confirmar que aquela pessoa está investido de poderes para falar em nome do Brasil, por exemplo. Ou seja, os plenos poderes são outorgados pelo presidente da República para um cidadão brasileiro, em princípio, certo? Mas uma pessoa que o presidente da República tenha eficaz confiabilidade, porque ele está representando a vontade do presidente, porque nós temos que imaginar que existem tantas dessas reuniões mundo afora que o presidente da República, que seria o capitão em chefe das relações internacionais entre estados, ele não pode estar em todos os lugares. Para isso, existe um departamento específico, que é um departamento que andou em voga agora nos últimos dias, ou que é um ministério, que é o Ministério das Relações Exteriores.
Dentro do Ministério das Relações Exteriores, nós sabemos que ali estão agrupados inúmeros diplomatas, as pessoas que cursaram o Instituto Rio Branco e que obtiveram, como grau de graduação, a sua importância como diplomata. E este diplomata nada mais é do que um agente do Estado nas relações internacionais. Por isso, invariavelmente, os diplomatas que têm conhecimento teórico do assunto, direito internacional, eles, acima de tudo, são as pessoas melhor indicadas para representar o Estado como dotados de plenos poderes. Por isto, quando se fala em sujeitos plenipotenciários, ou meramente plenipotenciários, palavra única, nós estamos falando dessas pessoas que estão representando o nosso país num congresso ou numa convenção internacional que está se realizando. Ele chega, então, apresenta a sua investidura como representante do Brasil e está automaticamente integrado àquela como pessoa competente para deliberar em relação a este tratado. E vejam que se diz ali que eles estão investidos de poderes para adotar um tratado, para aceitar um tratado, para negociar um tratado como um todo. Porque a negociação é o ato primeiro de uma convenção internacional. E essa negociação, pessoal, ela se faz através de debates existentes entre os plenipotenciários. São esses agentes, invariavelmente diplomáticos, e digo mais, não necessariamente agentes diplomáticos, pode ser qualquer outra pessoa de confiança do presidente da República, essas pessoas é que vão levar a posição, por exemplo, do Brasil aos demais convencionais, aos demais representantes de Estados. E eles vão debater entre eles como uma grande assembleia para deliberar acerca do assunto que vai se modular adiante como um tratado internacional. Inicia-se, pois, com negócios, com negociações, com debates e com discursos que vão sendo colocados, objetivando chegar a um denominador comum sobre aquele tema. Ora, quando nós falamos que eles têm investidura para estarem ali representando o seu Estado, nós temos que ver que eles só podem se obrigar, ou seja, só podem tornar-se partes definitivas desse tratado naqueles estados que detêm uma deliberação constitucional que estabelece a regra. O direito internacional tem superioridade hierárquica sobre o direito interno. Ou seja, um representante plenipotenciário de um país europeu ou de um país que compõe a União Europeia, ele é um representante que pode negociar, pode aprovar e pode ratificar, pode tornar válido de plano, de imediato, porque estes poderes foram concedidos especificamente para esses países que trazem esta conotação, para estes países que determinam. Você tem poderes para negociar, aprovar e até mesmo ratificar o tratado. Ratificar significa não mais, não menos do que confirmar de novo, certo? Porque, num momento, eles estão ali tentando negociar e depois querem confirmar essa sua palavra. Os plenipotenciários, portanto, na noção que eu estou lhes trazendo, são as pessoas que estão representando os estados. A Luísa é representante da Argentina, a Ana Carolina é a representante do Brasil, o Bernardo é representante do Chile, o Guilherme é representante da França, a Eduarda é representante dos Estados Unidos, e assim por diante.
cada um deles detém os chamados plenos poderes. É como se fosse uma procuração, né, pessoal? Quando você outorga uma procuração para alguém, você está autorizando essa pessoa a fazer um ato em seu nome. Isso é tão certo que nós sabemos que existe até casamento por procuração, certo? O ato jurídico, né, que elabora uma procuração, chamado de mandato no direito, é a investidura de um poder que é da própria pessoa, mas que ela transfere a outrem. E o que também chamamos de plenos poderes. Quarto termo que deve ser guardado por vocês. Letra D. Reserva. O que é uma reserva? Em primeiro lugar, é uma declaração unilateral. Veja, só um país pode emitir unilateral, porque é ato para cada um, Estado que tem interesse. É uma declaração unilateral, independentemente da sua denominação, não vamos nos preocupar com isso agora, que é feita por um Estado, através do seu plenipotenciário, para assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, aquele momento ali, que ele vai demonstrar a sua manifestação de vontade de ser parte, certo? E que tem como objetivo, essa é a parte mais importante, o que é a reserva? É o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação por este Estado. O que é isto, pessoal? Vamos sintetizar. Quando vamos pegar aqui, a Luísa, como representante brasileira, o que a Luísa, como representante dotada de plenos poderes, pode fazer? Ela tem o poder porque ela vai aceitar o texto ou não. Naquele texto diz que o Brasil vai poder aplicar, o Brasil não, todos os estados podem aplicar um tratado de maneira provisória. A Luísa vai dizer, não, eu vou me reservar a não aplicar esta argumentação, porque o Brasil não pode aplicar tratados de forma provisória antes de ratificá-lo. O que você faz? Você está aderindo ou está contemplando a ideia de que este tratado, dentro da fórmula que ele foi redigido, e sobre este aspecto de provisoriedade, não se aplica ao Brasil, porque a lei brasileira não aceita essa regra. Veja, o fato de não aplicar provisoriamente, enquanto não ratificado, para muitos países é desimportante. Agora, no Brasil, a nossa Constituição Federal diz: o tratado só será válido e eficaz após a manifestação do Congresso Nacional e a aprovação do presidente da República. Antes não tem vigência, antes não tem vigor. E isto quer significar, pessoal, que a reserva foi feita e que você vai excluir aquele artigo. Quanto à sua aplicação, Brasil, é óbvio que os demais envolvidos na negociação podem dizer se aceitam ou se não aceitam esta disposição, certo? Porque é importante que todos concordem ou discordem dessa sua argumentação, porque ele vai vincular apenas aqueles que concordarem. A única coisa que não pode ser reservada dentro de um tratado são argumentos vinculados ao próprio núcleo do tratado, a parte mais importante do tratado. Vejam, na Convenção de Viena, propriamente dita, a parte mais importante é aquela que diz que o tratado internacional prevalecerá sempre sobre a lei interna. Vejam que eu não posso tirar esta explicação a título de reserva, porque ela é o núcleo do. Se você fizer isso, você está desmantelando, desmanchando o tratado. Então, isso não pode. Agora, questões
subalternas, questões de forma, questões de algum conteúdo sintético, simplista, podem ser objeto de reservas, certo? E o momento que você vai se reservar é sempre antes de aprovar definitivamente o tratado. Porque o tratado para este Estado vai sair com aquela reserva. Certo, pessoal? Entenderam? Vamos falar um pouquinho adiante mais sobre este assunto. Agora vamos falar de alguns termos constantes digamos, no vocabulário do direito internacional público, quando a gente fala acerca de que tipo de Estado eu sou dentro da negociação. Por exemplo, a letra E do artigo 2º, item 1, vai falar sobre Estado negociador. Quem é o Estado negociador? É o Estado que participou da elaboração e na adoção do texto do tratado, desculpem. Ou seja, um Estado que participou daquela reunião, ele fez mais o quê? Ele discutiu, ele elaborou um texto para o tratado, ajudou a elaborar, certo? Ou depois vem adotar este tratado. Tá? Porque ele não precisa ser adotado de plano. Ele pode ser aceito naquele momento mais adiante. Quando é mais adiante, depois que o tratado já está em vigor, nós vamos chamar de adesão. Estou aderindo ao tratado. Então, o Estado negociador tem essa faceta. Ele elaborou o texto do tratado, certo? Ele ajudou a elaborar o texto do tratado. E por que nós estamos usando termos diferentes aqui em relação ao que estamos analisando? Porque tem estados que são meramente negociadores. Eles vão lá, ajudam a criar o texto e depois não seguem adiante, não querem mais. Desistem da elaboração, mas isso não significa que ele não negociou. Ele é um estado negociador. O segundo, o chamado estado contratante. O Estado contratante é aquele que consente em se obrigar pelo tratado. Quando eu falo em obrigar-se pelo tratado, eu estou dizendo que a pessoa já manifestou a sua vontade definitiva de ser parte do tratado. Quando ele se obrigou, certo, pelo tratado, ele, na verdade, teria que supostamente estar em vigor esse tratado. Mas aqui não interessa. O Estado contratante é aquele que elaborou o texto, lá, como negociador, e depois ele se obrigou em ser parte deste tratado, certo? E depois dessa expressão, o chamado Estado-parte. O Estado-parte é aquele que consente em se obrigar pelo tratado e em relação ao qual esse já está em vigor. Estar em vigor significa o quê, pessoal? Estar em vigor significa ter eficácia e validade entre os membros daquele grupo. Tornar-se obrigatório. Quem ratifica ou adere a um tratado tem ele como ato jurídico de natureza obrigatória. Então, o Estado-parte é aquele que não só formulou todas as preliminares relativas à elaboração de um texto, discutiu, negociou, assinou, mas mais do que isso, ele se obrigou a cumprir, certo? Isso nós vamos chamar de Estados-parte. Adiante, letra G, a letra H, desculpe. Terceiro Estado. Terceiro Estado significa um Estado que não é parte no tratado. Todo o Estado, vamos imaginar, nós tínhamos aí 10 Estados reunidos, certo? Vamos imaginar 10 Estados latino-americanos. De repente, naquele tratado, há uma argumentação de um terceiro Estado que não participou, não fez absolutamente nada naquele tratado e, eventualmente, está inserindo-se com algum objetivo na sua formalização. Essa pessoa
como não é parte do tratado, não está obrigado a ele, portanto, só pode, se quiser participar, aderir posteriormente ao tratado. Mas, enquanto ele não for parte, ele não pode ser denominado de Estado-parte, certo? O terceiro Estado que estávamos falando, né? Desculpem, o terceiro Estado, que é o Estado que não é parte do tratado. E, finalmente, o termo organização internacional, que na expressão da Convenção de Viena de 69, nada mais é do que uma organização intergovernamental entre governos, entre estados. Toda organização internacional é uma organização de estados e de governos, certo? Obviamente que o Estado representado por seu governo. Se for outros elementos que compõem a organização, ela não é internacional, certo? Bom, pessoal, aí vocês vão pensar, nós precisamos decorar isso. Vocês têm um momento maravilhoso nessa pandemia, que é o fato de vocês não terem uma obrigatoriedade de fazer a prova presencial, né? Nem escrita, nem verbal, né? Nem oral. E isso para mim é algo que vem em favor de vocês, porque no momento que vocês vão fazer a prova de vocês podem ter todos os elementos necessários para formalizar a prova. Ou seja, vocês terão a bibliografia, os slides, o próprio vídeo do professor, tudo aquilo lá na sua casa, e você vai fazer a prova, evidentemente, que se torna quase uma pesquisa, e não propriamente uma prova de, entre aspas, decoreba. E eu não gosto de prova de decoreba, eu digo mais a vocês. Ainda que eu fosse professor de vocês nas aulas presenciais, as provas de vocês seriam utilizando todos os instrumentos que vocês têm à disposição para entenderem o que estamos falando. Então, vocês veem, esses termos têm que ser decorados. Ora, de uma certa modalidade, claro que se for decorado é maravilhoso, mas aqui, pessoal, vocês têm ali no artigo 2º, item número 1 e as letras todas, vocês têm o significado das expressões. Se tiverem dúvida, e eu recomendo que vocês tirem uma cópia da Convenção de Viena de 69, não sei se alguém de vocês já tirou uma cópia na internet, ela não é muito extensa, certo? Ela pode ser facilmente copiada para vocês utilizarem durante as nossas provas, e ela é um elemento indispensável na análise do direito internacional, certo? Bom, mas vamos seguir a nossa disciplina depois de estabelecer, então, quais são as expressões mais utilizadas na esfera do direito internacional, e vamos falar do fundamento dos tratados. Qual é o fundamento do tratado e quais são os seus efeitos? Por que o tratado obriga um Estado? Por que um tratado obriga um Estado? Obviamente, pelo que vocês já têm ouvido, um tratado obriga à medida em que ele próprio manifestou a sua intenção de ser parte dele, certo? Você mesmo elaborou, discutiu, criou um texto e fez mais do que isto, fez com que ele se tornasse, você se tornasse o autor do texto e o próprio destinatário do texto, ou seja, a quem se dirige o texto. Então, lá, vocês que estão reunidos, lá naqueles 10 membros daquela convenção, vocês elaboraram, e vocês elaboraram para quem? Para vocês mesmos. Então, não há como se falar em falta de obrigatoriedade, porque você, se por acaso não cumprir o tratado, sob outro prisma, estaria tão evidentemente cometendo uma heresia. Você está indo contra a sua própria palavra. Você criou o texto do tratado, obrigou-se pelo tratado e depois diz que não vai cumpri-lo. Esta é uma questão que tem que ficar clara. Como é que se obriga? Pelo ato de consentimento.
O consentimento significa o princípio do pacta sunt servanda, recordam-se? Pacta sunt servanda. Este pacta sunt servanda significa que um tratado em vigor, poderíamos falar um acordo, se vocês quisessem, obriga apenas as partes, aqueles 10, e deve ser cumprido de boa fé. Ou seja, deve ser cumprido de acordo com o que ali está redigido. Se você fez um tratado, você criou o tratado, você aprovou o tratado, você se obrigou pelo tratado, você não poderia, sob qualquer ponto de vista, ir contra aquilo que você fez e que, segundo consta, era o seu desejo. Certo? Então, esta obrigatoriedade é que dá ao direito internacional exatamente o vínculo, né, que faz com que ele seja eficaz, com que ele seja realmente uma disciplina jurídica, e que essa disciplina é tão importante ao ponto de cada vez mais estar regulando as relações entre os estados e entre as organizações. Assim sendo, a ideia básica e primordial é esta: um tratado obriga quem está organizando o seu conteúdo, os plenipotenciários, lembram-se, que elaboraram o texto do tratado, que se obrigaram a cumprir. Porque vocês vão verificar que a gente vai passar por vários passos antes de se obrigar pelo tratado, principalmente no Brasil. Eu já falei que os Estados europeus podem obrigar-se por um tratado lá na própria convenção. O próprio plenipotenciário pode dizer: eu me obrigo pelo tratado. Porque o sistema constitucional daqueles 27 Estados europeus, que estão unidos na União Europeia, certo? Eles criaram em suas próprias constituições federais o direito de que o direito internacional sobrepõe-se ao direito interno dos seus próprios estados. Por isso é a regra de conduta automática. Não é o caso brasileiro. Muito bem. Imaginem-se, então, se um terceiro estado, o que era mesmo um terceiro estado? Aquele que não é parte do tratado, não é isso? Se um terceiro estado quiser obrigar-se por esse tratado, a posteriori, depois que ele esteja em vigência, este terceiro estado vai ter que fazer o quê, pessoal? Ele vai ter que aceitar o tratado como ele está. Ele vai ter que dizer: eu quero, palavra correta, aderir ao tratado. E o objetivo é que quanto mais estados venham a aderir ao tratado, mais forte ele se torna. E por que ele se torna forte, pessoal? Ele se torna forte porque quanto maior o número de estados membros de um tratado, ou estados partes de um tratado, ele se torna, muitas vezes, uma regra de conduta obrigatória, até contra um próprio tratado que dispõe ao contrário. Então, é muito importante o ato de adesão de terceiros estados. Evidentemente, quando o terceiro estado aceitar, ele também vai se tornar parte do tratado, certo? Bom, e também outra questão, se você quiser revogar o tratado que assinou, vocês entre os 10, não quero mais, quero revogar este tratado. Você vai ter que manifestar que não tem mais interesse, que quer sair fora do tratado, porque, não, por exemplo, não pode cumpri-lo, por qualquer motivo, e que, por isso, pede aos demais 9 que aceitem a sua denúncia. A palavra é denúncia. Aceitem a sua denúncia acerca do tratado, porque, na verdade, você não tem mais condições de continuar viabilizando este tratado ou adotando este tratado. Entenderam, pessoal? Fundamento básico, a manifestação de vontade, o sim. Vejam que nós vamos fazer aqui uma analogia ao casamento. O casamento inicia com um sim, não é verdade? Na frente do juiz de paz, você, o seu marido ou a sua esposa, que estão ali presentes, os noivos, um vai dizer sim ao outro.
No momento em que vocês disseram sim, vocês comungaram do mesmo interesse e vão obter uma série de regras de conduta que devem ser aplicadas, certo? E essas regras de conduta que faz com que a obrigatoriedade de manter este casamento consista sempre em cumprir as regras do casamento. Ajuda mútua, etc. e tal, e todas as obrigações de um casamento. Aqui nós temos a mesma situação. Se alguém quiser sair fora, como no casamento, através do divórcio, né? O que você faz? Você vai comunicar o seu parceiro, a sua parceira, e vai dizer: eu vou denunciar porque eu não quero mais continuar por isso, por aquilo. Certo? Aí você sai fora de qualquer compromisso. Você tem que formalizar este ato. Muito bem. Bem guardadas estas situações, pessoal, eu quero estabelecer com vocês agora a questão da forma do tratado. Como é que é formalmente um tratado? Documentalmente, no papel. Quantas são as partes do tratado? O tratado, pessoal, vai se compor de 3 partes básicas. A primeira parte é o chamado preâmbulo. Preâmbulo. Ou preliminar, como quiser. O termo correto é preâmbulo. O preâmbulo vai estabelecer 2 coisas básicas. Qual é o objetivo do tratado? E segundo, quem são as partes do tratado? Vocês vejam que é uma espécie de abertura. Você vai dizer aqui, por exemplo, na Convenção de Viena, o artigo 1º diz: os Estados partes dessa convenção, sai a relação de todos os Estados-membros, certo? Os Estados partes dessa convenção, considerando o papel fundamental dos tratados na história das relações internacionais, reconhecendo a importância cada vez maior dos tratados como fonte do direito internacional e como meio de desenvolver a cooperação pacífica entre as nações, quaisquer que sejam seus sistemas constitucionais e sociais, constatando que os princípios de livre consentimento, o sim, e da boa-fé, e a regra do pacto são observandas, são universalmente reconhecidos, afirmam que assinam este tratado com o objetivo de ampliar o leque de estados que comungam da mesma tese, etc. E tal. Então, esse é o preâmbulo. Quem são as partes e quais os objetivos do tratado? Segunda parte. Terminado o preâmbulo, você parte para a parte chamada dispositivo, ou dispositiva, como quiserem. O dispositivo, pessoal, na verdade, é onde estão estabelecidos os direitos e as obrigações das partes. Você não faz um acordo internacional sem estabelecer ou sem costurar uma série de direitos, que invariavelmente é a parte que você mais objetiva, mas também uma série de obrigações com seus pares. Ou seja, eu vou fomentar e combater a fome no meu país, assim como em todos os países que aqui congregam comigo o mesmo objetivo. Vejam que essa disposição, ela estabeleceu uma obrigação, os estados vão colaborar até financeiramente para que a fome seja debelada, não é isso? Mas, em contrapartida, você vai assumir um ônus. Eu tenho que cumprir isso por tantos anos, da tal forma e de tal modo. Isto são os direitos e as obrigações decorrentes do tratado. E ali se estabelece todas as regras de conduta entre as partes. E lá na terceira e última parte, nós vamos falar dos anexos. Os anexos são um complemento do tratado que vai estabelecer outros dados que não foram manifestados ou algumas alterações que foram necessárias ao texto. Por exemplo, houve um erro, quero corrigir, houve uma imposição, quero corrigir, houve a falta de um elemento que eu quero corrigir. Então, nos anexos, ou vocês ampliam os efeitos do tratado ou reduzem, à medida do que entenderem
necessário, certo? Invariavelmente, nos anexos vêm também as reservas que foram feitas por qualquer dos estados que aprovaram a sua elaboração, certo? Então, preâmbulo, dispositivo e anexos. 3 partes básicas de um tratado. Eu depois vou trazer a vocês, pessoal, acho que já semana que vem, trazer a vocês o texto de um tratado curtinho, para que vocês antevejam, no primeiro olhar, já a existência dessas 3 partes, do preâmbulo, dos dispositivos e dos anexos, certo? Muito bem, vamos adiante. Como é que se faz um tratado? Agora sim. Como é que se formula um tratado? Na verdade, nós já mais ou menos iniciamos essa análise. Como é que nasce o tratado? Quais são os elementos objetivos que levam à criação de um tratado? Eu já falei a vocês, vocês 10 se reuniram com o objetivo de X coisas. Vocês vão perpassar ou vão ultrapassar várias áreas antes de que este tratado seja obrigatório. Em princípio, todos os que se reúnem têm interesse que o tratado se torne obrigatório para todos. Por isso que vão discutir, vão debater, vão, inclusive, muitas vezes, criticar e brigar com seus oponentes. Porque, evidentemente, pessoal, nós temos que entender que essas questões dependem do nível cultural dos povos, a forma pela qual a religião se intercede naquele povo, a forma pela qual os costumes são absolutamente diferentes entre os povos. E aqui vamos pegar o exemplo da questão da mulher no Oriente Médio, né? A questão relativa à utilização da energia nuclear. E vamos ver que, evidentemente, naquele grupo de que estão reunidos, essa negociação, muitas vezes, inicia e termina sem nenhum resultado prático. Tal é a complexidade de conseguir criar-se um denominador comum. É difícil chegar a este denominador comum. O que, na verdade, invariavelmente ocorre é que estes estados acabam fazendo acordos mínimos. E eu falei a vocês que na Convenção de Quioto, que tratava da dizimação dos gases do efeito estufa, nós tínhamos como objetivo reduzir no mundo 60% dos gases do efeito estufa. Para o ano 2000, essa convenção lá de 1990, em 2000, certo? Nós teríamos que ter chegado à redução de 60% dos gases poluentes. Como se trata de uma grande convenção internacional, porque o assunto interessa a todos, meio ambiente, este assunto interessa sobremaneira a quem polui. Os maiores estados poluidores do mundo. Digamos, a China, digamos, os Estados Unidos da América. Vejam que esses estados, dentro das suas posições políticas, não vão querer maleabilizar ou reduzir a emanação de gases do efeito estufa, porque, infelizmente, nós não conseguimos criar progresso até hoje sem poluição, sem a utilização de elementos poluidores. É claro que o mundo vem se aperfeiçoando, nós vemos criando novos elementos para reduzir os efeitos, mas nós vemos que os estados que têm toda a sua economia lastreada na poluição, porque a poluição é aquela que determina, infelizmente, o desenvolvimento, e o homem não descobriu algo diferente ainda. E aí está 2 exemplos clássicos, a China e os Estados Unidos, né? Nós temos, então, uma convenção em que as disputas internas eram intensas. Tem estados que não querem mais poluir, tem estados que repelem a poluição de outros, tem outros que querem continuar poluindo.
E assim vai. Então, nós tivemos que estabelecer lá em Quioto 3, né, etapas diferentes em relação aos estados. Os estados que não podem mais poluir, que são as grandes potências, invariavelmente, os estados que devem poder poluir um pouco, e estados que não podem poluir mais nada. Ou, desculpe, que podem ainda poluir livremente. Vejam bem, pessoal, só um minutinho. Só um pouquinho que eu vou acender aqui, que está dando bateria falta. Ok, desculpe. Ora, vejam, a Convenção de Quioto, que foi uma complementação da Rio 90, uma outra convenção que se realizou no Brasil, a Convenção de Quioto iniciou-se com o seguinte dispositivo: temos que reduzir 60% dos gases do efeito estufa. 60% até o ano 2000. Isso considerando a poluição em 1990. E sem considerar o que veio depois. Nós vamos chegar, segundo o ano 2000, com uma redução de 60%. Pessoal, vocês acham, sinceramente, que isso foi factível, isso foi viável? Vocês acham que os convencionais aprovaram de plano um acordo? Evidentemente que as disputas e os conflitos internos nessa convenção foram intensivos e intensos e muitas vezes até sob ameaça entre estados. Ora, muitos estados, inclusive, se afastaram da convenção, não querendo mais discutir o assunto. Agora, o que nos interessa? Pessoal, vocês sabem o texto final desta convenção, quantos estados que ali estavam presentes, que eram quase 190 estados, quantos estados aprovaram a Convenção de Quioto? 20 estados. 190 que nós tínhamos. E mais, o que se aprovou? Aprovou-se reduzir os gases do efeito estufa em 5%. Vocês entenderam? 5%. 5%. Ou seja, os 60% caíram por terra. Só foi isso que se ajustou, em função das disputas internacionais que envolve a própria emanação destes gases. Então, nós estamos diante de uma ideia, pessoal. Não é fácil chegarmos a um acordo, e é por isso que o direito internacional não tem um código de leis definitivo, porque nós conseguimos formular apenas decisões sobre algumas questões e algumas questões que determinados grupos aceitam, outros não aceitam, certo? E as grandes convenções internacionais que têm uma unanimidade internacional de aceitação, estas sim são aquelas que acabam sendo as que permanecem em vigor até hoje. A Convenção de Viena, 1969, é uma delas, porque ela se tornou tão grande em termos de abrangência, em termos de adesões, ao ponto de se tornar obrigatória, como se fosse lei, certo? Então, vejam, nesta negociação, o que nós temos que discutir? O texto do tratado, primeiro se discute para elaborar o texto, e todos entram nesse acordo. Nós temos que apresentar os plenos poderes neste momento, que é o primeiro ato da convenção, e temos que, para o representante brasileiro, aplicar o artigo 84, 8º, da Constituição Federal. O que diz nosso artigo 84 da Constituição Federal? Diz o seguinte: compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. Duas coisas importantes. Vejam que, segundo a Constituição brasileira, é só o presidente da República que pode celebrar tratados. Ou seja, pode obrigar-se pela elaboração de tratados.
Em segundo lugar, esta decisão do presidente da República depende do Congresso Nacional, do que o Congresso Nacional deliberar. Isto, digamos assim, é o câncer do nosso estigma dentro da nossa Constituição. Ora, se a regra internacional tem hierarquia sobre a regra interna, como diz a própria Convenção de Viena, pessoal, como é que o Congresso Nacional Brasileiro vai se intrometer nisso? É óbvio que a intromissão é para adaptar o tratado à lei brasileira. Mas vejam, ele pode alterar o tratado em termos gerais ou simplesmente negar-se a aplicar o tratado? Então, vejam, é o presidente da República que tem a primazia e exclusividade da elaboração de tratados, certo? Mas estes tratados ainda têm que passar pelo Congresso Nacional, ou seja, pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal. Só depois que estas duas casas legislativas aprovarem aquele tratado, ou projeto de tratado, é que eles vão mandar ao presidente da República de volta para que ele promulgue, ou para que ele se obrigue pelo tratado. Ok? Esta é a primeira fase, a negociação. Segunda fase, a chamada redação e a assinatura do texto. Vamos imaginar que estes 10 membros do nosso Congresso, todos eles aprovaram a nossa convenção. Todos aprovaram. Um que o outro fez uma reserva, mas nada sério, certo? Ora, no momento em que nós temos o texto, nós vamos ter, então, já um elemento objetivo para a negociação nos sistemas de direito interno. Porque as regras internacionais só se tornam regras de direito interno, ou seja, direito brasileiro, no momento em que, certo, elas forem admitidas pelo sistema de direito interno, ou seja, admitidas pelo presidente da República, admitidas pelo Congresso Nacional. Assim sendo, aquela assinatura do texto que o Estado concede naquele momento em que saiu o texto, ela não obriga a nada. Ela simplesmente é a demonstração que o Estado tem interesse, ao menos moral, de firmar este tratado. Por outro lado, esta assinatura que vai seguir, ou seja, Luísa, plenipotenciária do Brasil, vai lá ao final e assina, é isso que eu queria. A Ana Carolina, vai lá e assina, é isso que eu queria. Isso chama-se assinatura ou autenticação. Vocês estão simplesmente dizendo, temos interesse em nos obrigar, queremos nos obrigar, certo? Mas isto não nos obriga, porque eu tenho que pegar o texto, Luísa, pega o texto do tratado e vem para o Brasil. Ana Carolina, pega o texto do tratado e vai, vamos supor, Estados Unidos, você é representante americano. E o que vocês vão encaminhar para eles? Vão mostrar ao seu chefe de Estado, ao seu chefe de governo, que aquilo que foi negociado lá na Convenção Internacional. O chefe de Estado, então, é que vai dar continuidade naquela, certo? Naquela negociação. Vocês, então, negociaram no primeiro momento, vocês criaram o texto e vocês levaram este texto de volta para o sistema do direito interno. Entregaram ao presidente da República, que vai enviar ao Congresso Nacional e que depois volta ao presidente da República. Muito bem. Neste momento em que há a assinatura do texto, e antes dele, é que entram as reservas, pessoal. Recordem-se que nós falamos das reservas? Essas reservas serão aquelas que serão analisadas, não só pelos plenipotenciários, que vão mudar ou não, mas também pelos membros do Congresso Nacional, que podem alterar, apresentando ainda reservas àquele texto. Certo? Ou seja, as reservas até este ponto ainda são admitidas.
Não esqueçam que reservas são exclusões ou alterações nos textos originais que não comprometem o núcleo do tratado internacional. Muito bem. Seja como for, eu gostaria de dizer a vocês que as reservas, essas, têm que estar especificadas, ou seja, autorizadas no texto. Vocês que eram aqueles 10, têm que ter negociado que aceitamos reservas. Isto vai constar lá no anexo do tratado. Este tratado aceita anexos, aceita reservas. Se isso estiver previsto, ótimo, as reservas são admitidas. Agora, essas reservas têm que estar estabelecidas como autorização de vocês, que foram os plenipotenciários. E assim sendo, até os congressistas da Câmara e do Senado podem apresentar reservas para adaptar o tratado à ordem jurídica brasileira. E aí vocês podem imaginar que muitas vezes alguns tratados adentram no Congresso Nacional e ali permanecem por muitos e muitos anos sem aprovação. Vocês sabem quantos anos o Brasil demorou para aprovar a Convenção de Viena de 69? Ano 69. 79, 89, 99, 2009, 2011. Certo? 60 anos, pessoal. 60 anos parado no Congresso Nacional. E vejam, a convenção mais importante para o estudioso do direito internacional. A convenção que todo Estado está obrigado a cumprir. E o Brasil esperou 60 anos para aprovar essa convenção no Congresso. E depois, mais tarde, eu vou falar a vocês a forma pela qual o Brasil adotou. É vergonhoso. O Brasil adotou dizendo que não vai adotar, em últimas palavras. Ou que vai depender do que o Congresso Nacional quiser. O que é um absurdo, certo? Bom, o que é, enfim, uma reserva? Repetindo ainda, pessoal, uma declaração unilateral de um Estado, quando assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, que exclui, restringe, amplia ou modifica certas cláusulas do tratado. Acho que já deu para entender aqui, né, pessoal? Bom, evidentemente que estas reservas têm que ser apresentadas por escrito pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, e que ela tem que ser aceita pelas partes contratantes, pelos aqueles 10. Todas têm que ouvir os seus colegas presentes na grande convenção. Bom, agora nós vamos para um termo talvez o mais importante. Deixa eu ver que horas são, pessoal. Vocês têm horas... Aqui eu fiquei sem relógio. Vocês têm horas... 8h17. Quanto? 8h17. 17, tá. Temos tempo. Ratificação. Essa talvez seja a palavra mágica que vocês devem, em termos de encadeamento do acordo, guardar. Porque ratificar significa aprovar de novo. Vocês se lembram que vocês aprovaram como plenipotenciários o Tratado Internacional? Vocês se lembram que o Congresso Nacional teve que aprovar de novo? E você se lembra que teve que mandar para o presidente da República para aprovar de novo? Vejam só a burocracia que envolve o sistema legislativo brasileiro. Os americanos e os europeus aprovam o tratado nas mãos do próprio plenipotenciário. E ele já entra em vigor no país de origem. Entenderam? Mas no nosso caso, a ratificação é o ato de comunicação da autoridade nacional, o presidente da República, que se dirige aos Estados-parte, aqueles 10, encaminhando o texto do tratado aprovado pelo Brasil, certo? A partir do momento que ele comunica que o Brasil aprovou internamente e que quer se comprometer internacionalmente, certo? Ele vai confirmar aquela assinatura que vocês fizeram e vai validar todo o texto do tratado. A ratificação é um ato de comunicação àquele pessoal que estava naquele congresso de 10,
certo? Que vai ser formulado, que vai ser elaborado, no sentido de dizer o Brasil é parte do tratado e se obriga até mesmo internacionalmente pelo seu cumprimento. Aqui nasce a obrigação internacional do Brasil. E se o Brasil descumprir o tratado, nesta hipótese, ele está recaindo em responsabilidade internacional, podendo-lhe ser aplicado penalidades pelo descumprimento. Bom, então, na forma do artigo 49, primeiro da Constituição Federal, tudo isso vocês vão ter lá nos slides, tá, pessoal? O que diz o artigo 49 sobre o ato que é a ratificação? Diz o seguinte: é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. O que se criou aqui foi uma outra excrescência contra a disposição da Convenção de Viena. Na Convenção de Viena, nós estabelecemos a regra primária que aquelas decisões tomadas ali devem primar sobre as normas do direito interno, inclusive as normas constitucionais. Mas, vejam bem, vejam claramente, que aqui nós estamos dizendo que o Congresso é responsável por adotar o tratado quando ele tiver qualquer fórmula de agravar a questão vinculada ao patrimônio nacional. Então, nós estamos diante de dois fatos constitucionais que se batem. Primeiro, se diz que o presidente da República tem competência exclusiva para fazer tratados. Depois, se diz que o Congresso Nacional tem competência exclusiva para resolver sobre tratados, dependendo do assunto. E terceiro, acaba o presidente da República criando um decreto que vai incorporar o tratado. Fica a ideia de que isso ocorre em decorrência de um fator bem claro, que o nosso sistema constitucional, e guardem bem isso, a nossa Constituição Federal, que é a nossa lei magna, quando aceita o ingresso de um tratado na nossa ordem interna, ele tem que transformar este tratado em lei interna. Porque o Congresso Nacional não pode colocar o tratado como lei, porque o tratado no Brasil não é considerado lei. Então, ele vai ter que se transvestir de uma das figuras legislativas que o Brasil adotar. Invariavelmente, os tratados internacionais no Brasil são estabelecidos como o quê, pessoal? São estabelecidos como leis ordinárias. Ou seja, no quadro constitucional, nós temos, em primeiro lugar, a Constituição, a lei magna. Depois, leis complementares, leis delegadas, depois aqui embaixo, lei ordinária. Quarto patamar hierárquico inferior. Obviamente que as leis ordinárias do Brasil, entre elas os tratados, devem se submeter, então, à Constituição. E se submetendo à Constituição, elas estão exatamente fazendo o quê? Estabelecendo que o tratado não vale se a Constituição disser que não vale. E vocês vejam mais, que quando se estabelece a regra de que o direito interno é superior à norma constitucional, à norma do tratado, desculpem, certo? Quando nós falamos que a norma constitucional é superior ao tratado internacional, nós estamos dizendo que o tratado não é superior à lei interna, ao contrário do que diz a Convenção de Viena. E como é que nós somos parte da Convenção de Viena e adotamos ela e ratificamos essa convenção? Muito bem, vão pensando enquanto isso. Dois termos importantes que vocês devem guardar: a chamada troca de ratificações e depósito de ratificações. Quando um tratado é bilateral entre dois estados, os representantes de estados, nestes casos, invariavelmente, já são agentes diplomáticos, já são plenipotenciários, se não os próprios chefes de estado, o chefe brasileiro
do Estado brasileiro reúne-se com o chefe do Estado argentino e fazem um acordo bilateral e ambos, no mesmo ato, assinam. Isso chama-se troca. Ou seja, eles trocam os documentos dizendo que ambos aceitaram, sem necessidade de passar pelo Congresso Nacional. Certo? Por quê? Porque invariavelmente são tratados de comércio, tratados econômicos, que não necessitam, invariavelmente, aprovação congressual. Agora, quando os tratados são multilaterais, como é o caso que nós vimos falando, ele ocorrerá o chamado depósito de ratificações. Vamos explicar o que é o depósito. Eu falei que o presidente da República vai lá, encaminha o tratado promulgado e diz que, para a ordem internacional, que o Brasil adotou. E que, portanto, está ratificando o tratado. Na verdade, vamos pegar aqui, por exemplo, os congressistas eram a Luísa, a Ana Carolina, a Alice, o Carlos Eduardo, o Diego, o Gabriel, o Guilherme, a Isabela, o João, o Jonathan. 10. Estes são as pessoas que fizeram a convenção, montaram o tratado, organizaram o tratado, criaram o texto, e, evidentemente, que foram para os seus estados adotar, aprovar essas convenções, e quando essas convenções retornam, elas não têm mais um de vocês reunidos. Vocês terminaram o trabalho de vocês. Mas acontece que vocês, antes de saírem daquela convenção, deliberaram na escolha de um chamado depositário das ratificações. Vocês escolheram, por exemplo, o Guilherme para ser o depositário das ratificações. Ou seja, todos os 10 sabem que é o Guilherme que é o depositário, e é para ele que vamos encaminhar as ratificações. Por isso que é depósito, que depende do número de estados. Ela não é bilateral, ela é multilateral. E ele vai o quê? Contar quantas ratificações foram procedidas, e no caso, por exemplo, precisaríamos de 5 ratificações para entrar em vigor internacionalmente o tratado. E ele, quando chegar ao número 5, vai dizer para todos vocês, encaminhando suas notificações, que o tratado está em vigor. Isto é o depósito, típico dos tratados multilaterais. Ok? Vamos ver. Eu estou aqui colocando uma outra observação que é importante, que certos estados são muito rápidos em ratificar. Eu já falei, os países europeus, os Estados Unidos da América, onde as próprias leis internas apoiam o direito internacional. Certo? A não ser num critério raríssimo, como aconteceu no governo do presidente Trump, né? Em que ele menosprezou o direito internacional e não aceitava as regras do direito internacional. O que o presidente Biden hoje aceita plenamente, certo? Retornando, inclusive, a ser parte da Convenção do Clima de Paris, onde o presidente Trump tinha saído, e ele retorna à Convenção sobre Direitos do Mar, Direitos do Clima. Bom, de qualquer maneira, alguns estados são rápidos, outros muito demorados. Veja que o Brasil demorou 60 anos para aplicar a Convenção de Viena, certo? Muito bem. O último passo, quer dizer, o penúltimo passo da elaboração de um tratado, a promulgação. Promulgar significa aquele ato do Estado, através do chefe de Estado, quando volta do Congresso Nacional para o presidente da República, que reafirma a existência de um tratado celebrado e ordena, então, o presidente a sua execução. Porque, vejam, embora ele não esteja, talvez, em vigor internacionalmente, nacionalmente, esse tratado é lei interna agora. Se o presidente promulgar, é uma lei interna, invariavelmente, uma norma, uma lei ordinária, certo? Que se tornou parte do direito brasileiro. Por isso que ela obriga. De qualquer sorte, o presidente promulga e manda cumprir, certo? E pode, então, estabelecer com isso a vigência interna.
E, repito, a vigência externa ou internacional só ocorre no ato de ratificação, ou seja, quando o presidente depois comunica à ordem internacional que este tratado será adotado também internacionalmente, ok? O ato é do presidente da República, a regra jurídica é o decreto do executivo. O decreto do executivo é o documento que determina a execução e aplicação do tratado, certo? E que sempre ocorre depois do decreto que criou a lei no Congresso Nacional. Quando do Congresso Nacional, nós chamávamos de decreto legislativo. E quando vai à promulgação do presidente da República, o decreto executivo. Muito bem. O último elemento da forma e da elaboração dos tratados internacionais: a publicação e o registro do tratado. Bom, a publicação do tratado sempre ocorre depois de promulgado no Diário Oficial da União. O Diário Oficial da União publica e no dia que publicou, ele vai estabelecer de imediato a vigência interna, ou se não estabelecer uma vigência interna, vai estabelecer um prazo pré-determinado, que chamamos de vacatio legis, e este prazo, por exemplo, entra em vigor em 45 dias após esta publicação. A publicação pode ser imediata, portanto, pode ser procedida no prazo estabelecido no próprio Diário Oficial. O registro desse tratado tem que ser feito na ONU, através do secretário-geral da ONU, que é o comandante em chefe da ONU. E é importante que todos os tratados que o Brasil integre sejam registrados na ONU, porque se forem registrados na ONU, eles podem ser objeto de defesa do Brasil na hora de uma disputa internacional com outro Estado, certo? Seja como for, vocês vejam, então, que há uma processualística toda complicada na elaboração de um tratado. E por isso mesmo que essa vigência, esta conformação de atos, se torna muito complexa no sistema brasileiro, pessoal, por um motivo apenas. Porque o detentor do poder no Brasil, ou os detentores do poder, e eu não estou falando de ninguém especificamente, isso é uma regra de conduta desde o tempo de Getúlio Vargas, é cioso pelo manuseio da norma legislativa. Ele quer poder mudar a norma legislativa a seu bel prazer. Ou seja, se eu apoio a aplicação de uma norma estrita de direitos humanos no Brasil, eu posso estar inviabilizando determinada vantagem que eu possa oferecer a algum assecla, algum cidadão brasileiro, ou algum comandante de indústria, comandante de comércio, comandante, enfim. Ou seja, a regra de manutenção do sistema status quo, ou seja, que o direito interno continua prevalecendo sobre o direito internacional, é uma regra odiosa. E faz com que o Brasil não obtenha maior grau de desenvolvimento, porque isso faz com que a maioria dos estados da comunidade mundial veja o Brasil como um país suspeito nas relações internacionais, porque muitas vezes adota tratados e não os cumpre. E sabe que não vai cumprir. O exemplo típico eu dei na última aula, que eu falava da convenção que criou o Tribunal Penal Internacional, o TPI, e que obrigou o Brasil a autorizar a extradição de brasileiros, ao contrário do que diz a Constituição Federal, e obrigou que este cidadão, ou aquele que foi penalizado, possa sofrer a pena de prisão perpétua, o que a nossa Constituição também não permite. Ora, se o Brasil sabe que não permite, não houve nenhum conflito com o Brasil ainda por um simples e único motivo, porque não ocorreu um caso concreto, mas ele pode ocorrer a qualquer momento. Vocês verão adiante, pessoal, já vou encerrando aqui, vocês verão adiante mais uma situação bem típica,
que exatamente a pressão internacional pela promoção dos direitos humanos ou a dignidade do ser humano é tão forte que, na verdade, os nossos sistemas constitucionais acabaram transformando aquela regra que transforma o tratado numa lei simples, ordinária, certo? Em uma norma de natureza constitucional, mas só quando for direitos humanos. E isto, até hoje, não foi aplicado. Por quê? Porque o Congresso não aprovou nenhuma norma com status de norma constitucional, portanto, com prevalência hierárquica sobre a própria Constituição. Isso, evidentemente, vocês vão entender conforme o andamento da carroça, né, pessoal? Não se assustem, porque nós vamos trazer a vocês alguns exercícios práticos na elaboração dessas questões que vão ser objeto de discussão. Eu ainda teria que falar a vocês hoje da recepção dos tratados no Brasil, que eu já mais ou menos estabeleci, mas, basicamente, a questão da interpretação dos tratados internacionais. Mas isso nós vamos deixar para a próxima aula. Vamos tentar fazer uma aula mais prática, vamos tentar fazer isso, trazendo alguns exemplos destas posições colocadas aqui. Se alguém tiver alguma ideia, quiser trazer ou colaborar com algum material, vocês podem utilizar a minha pessoa para inserir dentro do Moodle, sem problema nenhum. E nós estabeleceremos essa regra, vocês podem me enviar através do fórum, ou podem me enviar pelo e-mail institucional, vocês podem me enviar, inclusive, através daquele sistema aqui pelo sistema dos próprios vídeos, que nós vamos, evidentemente, aproveitar e terminar de uma maneira mais prática e didática possível. Muito bem, pessoal, perguntaria a vocês se nós temos alguma pergunta a ser feita. Alguém tem dúvidas? Gostaria de um questionamento? Eu sempre faria um esclarecimento a vocês de que, à medida em que for possível, pessoal, leiam imediatamente após as aulas, ou um pouco depois, ou até o fim de semana, a parte dos slides que trazem isso também sumarizado. Isso vai ajudar surpreendentemente vocês. Embora possam usar esse material na prova, vocês não terão nenhuma dificuldade de natureza prática para localizar os temas que precisam, certo? Vamos fazer, então, também uma espécie de símbolo de uma prova, ou uma conotação de uma prova, ou a demonstração de uma aparência de prova, que possa servir de amparo nas teses que nós vamos levantar na prova propriamente dita. Ok? Agradeço a todos e espero, pessoal, sinceramente, que tenham aproveitado, certo? Alguma pergunta? Dúvidas? Professor? Tem, quem fala, Luísa? Não, Fala. é Sofia. Eu tenho uma Sofia, dúvida, Sofia. mas é formal. Sofia Fischer, tá. Isso mesmo. Seria sobre o nosso TDE, se vai ser passado Vai, por agora, eu por estou março. terminando ele, e vocês controlem, mas eu acho que até a próxima aula que eu vou encaminhar. Já iria encaminhar hoje, mas aí deu um contratempo e eu não consegui terminá-lo. Eu já estou elaborando agora, então até a próxima aula vocês terão em mãos este material. É um trabalho, então tá bem. é um trabalho bem interessante que eu quero trazer também a nível de natureza prática, certo? Tá Obrigado. bem, muito obrigada. Tá bom. Muito obrigado a todos, até a próxima aula. Aproveitem, qualquer dúvida, não deixem de me comunicar. Só mais uma coisa, professor, com licença. Quem fala? É o Diego, boa noite. Boa noite, Diego, fala. Eu fiquei com duas dúvidas. Uma em relação, o senhor comentou na última aula sobre um trabalho extra que a gente ia ter que fazer. Esse que a tua colega acabou de falar, que eu vou trazer. É o TDE, tá. É isso. Então ele é um trabalho facultativo. Não entrou ainda, você vai ter uma semana para fazê-lo depois. Tá, entendi. Tá? Tá, obrigado. Eles reduziram o prazo para 3 dias, mas eu vou continuar com uma semana, tá? Para mim é melhor. Obrigado. Tá bom? É isso aí, pessoal. Boa noite para todos, obrigado pela oitiva, foi muito importante vocês estarem aí.
E qualquer dúvida, então, retorno pedindo a vocês que me comuniquem. Muito boa noite. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.